Olá, pessoal. Parabéns para você que chegou até aqui nessa campanha. Você é bem-vindo. Pegue a sua Bíblia, porque hoje nós vamos falar a respeito da simplicidade do agir de Deus. Eu quero, através desse vídeo, desmistificar o agir do Espírito Santo. Muitas vezes nós colocamos algo na nossa mente, uma ideia de como ele vai agir para nos batizar, como ele vai fazer, né, como vai ser esse momento. E através dessa ideia errada de como o Espírito Santo age, nós ficamos esperando por aquilo e muitas vezes o Espírito Santo está do nosso lado, querendo fazer algo de uma forma muito mais simples, mas nós estamos aguardando algo mirabolante, algo diferente de como ele está acostumado a agir. É claro que o Espírito Santo não é algo que nós possamos colocar numa caixinha e determinar como ele age. O Espírito Santo ele tem liberdade de agir como ele quer. Afinal de contas, ele é Deus. Mas é muito importante que nós venhamos a desmistificar e nós venhamos entender que Deus age de forma simples. Pegue a sua Bíblia, abra lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, fica lá no Velho Testamento, uma história muito conhecida de todos vocês. 1 Reis, capítulo 19, vai falar a respeito do profeta Elias. Um homem que, apesar de estar no Velho Testamento, sem dúvida alguma, era um homem cheio do poder de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Nesse momento da história, Elias estava fugindo, né? Estava com medo e estava fugindo de Jezabel. Ele entra dentro de uma caverna e se esconde ali dentro daquela caverna. E no verso 11 diz assim, capítulo 19 de 1 Reis, verso 11. E ele lhe disse, sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Em algumas traduções, uma brisa suave. Nessa passagem, nós podemos ver que Deus quis enfatizar em sua palavra a forma como ele se apresentou naquele momento para Elias. Nós sabemos que em outros momentos na vida do próprio profeta Elias, Deus se apresentou como fogo consumidor, com grande poder e glória. Porém, neste momento, o Senhor fez questão de dizer que não estava no fogo, não estava no terremoto, não estava no vento forte, mas estava em uma brisa suave. Isso nos indica que Deus ele tem uma multiforme forma de agir, uma multiforme maneira de agir, por causa da sua multiforme sabedoria. E na maioria das vezes, é isso mesmo, eu quero dizer para você que na maioria das vezes, Deus age de uma forma simples. A simplicidade de Deus, ela fica muito clara durante toda a sua palavra, principalmente através da vida de Jesus. Jesus veio até a terra, nasceu de uma forma muito simples, numa manjedoura, com muita humildade. E claro que muitos israelitas estavam esperando que ele viesse de uma forma muito mais esplendorosa. E é por isso que muitos não aceitaram a Jesus como Salvador. Porque eles achavam que Jesus viria de uma forma, mas Jesus resolveu vir de uma forma simples. Isso é muito importante de você entender. Todas as formas de agir de Jesus durante a sua caminhada na terra, durante o seu ministério aqui na terra, Jesus
na sua maioria, grande maioria das vezes, agiu de uma forma simples. Nós podemos lembrar da mulher do fluxo de sangue que já foi mencionada aqui nessa campanha. Ela disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes. Jesus, ele poderia usar de uma forma pirotécnica maravilhosa para fazer aquela cura maravilhosa. Mas não, ele agiu de uma forma simples, através de um toque nas suas vestes. Em outros momentos, Jesus utiliza de lama nos olhos de cegos para o curar. E em algumas vezes ele apenas perguntava: o que queres que eu te faça? E quando a pessoa dizia: eu quero ver, ele dizia: vê. E simplesmente a pessoa passava a enxergar. Então não temos dúvida de que Jesus foi a pessoa mais humilde que já pisou sobre essa terra. E mesmo sendo Deus, sempre escolheu uma forma e uma maneira simples de agir. Nos dons também não é diferente. O Espírito Santo, no seu ministério aqui na terra, ele tem se mostrado, assim como o Pai e o Filho, um Deus que gosta de agir de uma maneira simples. É claro que ele pode agir de outras formas, nós já falamos isso, e nós temos testemunhos de formas extraordinárias onde Deus se apresentou. Porém, na maioria das vezes, em via de regra, o Espírito Santo ele age de uma forma simples e sutil. E é por isso que você tem que ter os seus ouvidos afiados, afinados, para ouvir e entender a voz dele. Com os dons de línguas estranhas, por exemplo. A maioria de nós, quando buscamos o batismo com o Espírito Santo, esperamos ter uma grande experiência no momento do batismo. Esperamos que uma bola de fogo desça do céu, ou como em Atos 2, línguas repartidas de fogo, desçam sobre as nossas cabeças. Mas não é assim na maioria das vezes. Você pode perguntar para muitos dos seus irmãos que já receberam o batismo como foi a experiência. Eu conheço um irmão da minha igreja, um pastor, que ele foi batizado assim, desta forma. Ele orou durante toda uma madrugada dentro de uma vigília, queria muito ser batizado com o Espírito Santo naquele dia. E buscou até amanhecer. E quando foi no outro dia, logo de manhã, quando ele estava indo embora da vigília, desistindo daquilo que ele tinha ido buscar, ele viu uma bola de fogo girando e derramando fogo para todos os lados, e essa bola de fogo pousou sobre ele e ele foi batizado com o Espírito Santo. Conta a história que a igreja voltou para a vigília, alguns irmãos que já estavam na rua indo embora, voltaram e aquele culto não teve hora para acabar. Nós sabemos que existe sim, cremos, mas na maioria das vezes, a maioria dos irmãos dos quais eu converso e conversei a respeito da experiência do batismo com o Espírito Santo me disseram que foi uma experiência simples. Comigo não foi diferente. Eu tive sim grandes experiências espirituais depois do batismo com o Espírito Santo. Porém, no dia do meu batismo foi uma experiência simples. Geralmente, quando nós estamos buscando o batismo com o Espírito Santo, nós sentimos a presença de Deus, e eu acredito que aqui no nosso meio não tenha ninguém que nunca tenha sentido a presença de Deus. E no meio daquele mover do Espírito Santo, né, quando estamos sentindo a presença de Deus, geralmente nós sentimos às vezes a nossa boca tremer, a nossa língua tomar um certo descontrole, e as línguas simplesmente saem de forma simples. A nossa mente fica infrutífera, como diz a palavra do Senhor neste momento, e aparentemente não aconteceu algo muito sobrenatural. É aí que o inimigo entra para colocar pensamentos incrédulos na nossa mente. Ah, você não foi batizado com o Espírito Santo. Isso foi só um exagero da sua parte.
Você se deixou levar por esse momento, mas você forçou a barra. Na verdade, ele não te batizou. Você está imitando as línguas que você ouviu. Geralmente, o inimigo se utiliza desse momento para colocar esses tipos de pensamento em nossas cabeças por conta da simplicidade do batismo. Mas nós já estamos aqui te orientando. O Espírito Santo pode te batizar de forma simples. Porém, o que está acontecendo na sua vida é algo muito precioso, de muito valor. E as experiências que virão pela frente, se você for fiel no pouco, serão extraordinárias e sobrenaturais. Seja fiel no pouco e no muito Deus irá te colocar. Quando nós falamos a respeito de outro dom espiritual, como a profecia, por exemplo, o dom de profecia, é da mesma forma. Muitas vezes nós esperamos e aguardamos que a voz de Deus venha até o nosso ouvido como de trovão, como som de muitas águas, e nos faça ouvir aquilo que nós devemos transmitir. Isso nós sabemos que pode acontecer e temos também testemunhos de que sim, acontece. Porém, na maioria das vezes, em via de regra, o Espírito Santo te dá o dom de profecias de uma forma muito simples e sutil. E você precisa estar atento, você precisa estar ligado com ele para entender. Geralmente, quando Deus fala com você, ele fala e te dá um recado qual você vai transmitir para algum irmão e te entrega este dom de profecia. O inimigo também se utiliza dessa forma simples, sutil do Espírito Santo agir para colocar na sua mente que aquilo não é de Deus, que aquilo é algo da sua mente, do seu coração. Eu tenho muitos vídeos no meu canal onde falam a respeito da forma como Deus fala com a gente. Deus, ele pode falar de voz audível ao nosso ouvido? Sim, ele pode. Ele faz isso em alguns casos? Sim, ele faz. Porém, na maioria das vezes, o Espírito fala no nosso espírito. E eu não encontrei nenhuma palavra que se assemelhe mais com o sentimento que nós sentimos quando nós ouvimos a voz de Deus no nosso espírito do que a palavra convicção. Você tem uma convicção de que você deve falar aquilo. Então você começa a fazer prova com Deus. É certo que você começa a manejar o dom de uma forma mais calma, mais tranquila, fazendo teste se realmente aquilo é de Deus ou não, até que você começa a se convencer de que aquela voz dentro do seu espírito é a voz de Deus. É como quando você conversa com um amigo no telefone, você começa a conversar com ele muitas vezes e chega um momento da sua vida que ele não precisa nem se identificar. Você atende o telefone, ouve a voz do seu amigo, você já sabe quem é. Porque você já teve várias experiências de conversar com ele através do aparelho. Da mesma forma, o dom de profecia. Quando Deus fala com você a primeira vez, você fica com aquela dúvida de tão sutil que é esse convencimento no teu espírito. E com o passar do tempo, você começa a ter provas de que realmente era Deus. Ele começa a te dar confirmações. E então você vai ficando cada vez mais afinado com ele. E aí você consegue detectar a voz de Deus, mesmo em meio a muito barulho. Quando nós falamos de outro dom, por exemplo, o dom de cura, acontece da mesma maneira. Muitas vezes nós achamos que Deus vai curar alguém através de nós e que os ossos da pessoa vão começar a se estalar na sua frente e aquele membro mirrado vai começar a se esticar. Deus pode fazer isso? Não temos dúvida alguma, Deus pode. Queremos que Deus faça isso? Maravilhas através de nós? Sim, queremos. Mas na maioria das vezes, e provavelmente Deus não vai começar a te usar dessa forma maravilhosa. Ele vai começar a te dar um pouco. E diante da sua fidelidade no pouco, ele vai acrescentar muito. E provavelmente, as primeiras curas divinas que Deus vai realizar através da sua vida serão curas silenciosas, as quais você terá a notícia depois.
que Deus realmente fez um milagre. Deus vai começar a te usar de uma forma sutil, simples, porque Deus é simples. Então nós precisamos esperar que Deus haja da forma como Ele quer. Nós não podemos designar a forma em que Deus vai agir. Nós não sabemos como Ele vai agir dentro dessa campanha. Mas a maneira como Ele agir, nós aceitamos, nós queremos. Nós clamamos que Ele haja como Ele quiser, quando Ele quiser, em quem Ele quiser. Amém? Esperar que Deus haja de uma forma esplêndida faz você perder algumas ações de Deus. Às vezes você focado em algo esplêndido que você quer ver, você perde algo simples que passou e você nem viu. E o batismo com o Espírito Santo muitas vezes acontece dessa forma. Deus está ali, o Espírito Santo, geralmente ele não vai te dar nenhuma visão, ele não vai fazer com que você veja o fogo descendo sobre você, pode ser que você nem sinta o calor deste fogo, pode ser que simplesmente o Espírito Santo sente do seu lado, diante de um vídeo desse, numa campanha como essa, e você sinta apenas o arrepio da sua presença. E eu peço que quando você sentir isso, quando você sentir que Deus está aí do teu lado, que Deus está agindo de alguma forma, que você feche os seus olhos, que você se entregue ao agir na simplicidade de Deus. Que você vá entrando sobre essas águas de uma forma natural. Naamã, nós sabemos que se indignou com a simplicidade do agir de Deus. Todos nós conhecemos a história de Naamã, que era um general leproso e que foi atrás da cura da sua lepra, e chegando lá onde o profeta estava, em Israel, o profeta pediu que ele se mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã muito se indignou com isso. E ele chegou a verbalizar e a dizer: lá na minha terra nós não temos rios mais limpos do que esse para que eu venha mergulhar aqui, nesse rio cheio de lama? E o seu companheiro que estava junto dele disse: meu senhor, acaso se o profeta tivesse pedido algo extraordinário, o senhor não faria? Por que o senhor está se indignando se ele está pedindo algo tão simples? E foi dessa forma que ele foi convencido a mergulhar as 7 vezes. E ele mergulhou, e a Bíblia diz que na 7ª vez ele saiu como uma pele de neném, de criança recém-nascida. A cura de Naamã, apesar de ser algo maravilhoso, algo extraordinário da parte de Deus, foi feito de uma forma simples. E se Naamã não se submetesse a maneira simples de Deus agir, ele não teria recebido a sua vitória. Então, neste vídeo, eu venho dizer para você: se submeta à forma de Deus agir. Se submeta à maneira de Deus agir. Não exija que Deus haja na sua vida da forma como você quer, como você sempre sonhou. Não. Nós somos servos e Ele é o Senhor. Ele age da forma como quer. Isso faz parte de obediência e submissão a Deus. Eu quero te dar algumas dicas agora de como você vai ouvir os vídeos da semana que vem, tendo em vista que Deus age de uma forma simples. Eu quero deixar aqui algumas dicas importantes para você. Primeira dica: que você arrume um lugar afastado de outras pessoas, um lugar onde você tenha privacidade para assistir os cultos da semana que vem. Comece a fazer isso já a partir do próximo vídeo. Arrume um lugar, avise a família: olha, ninguém me incomode, eu estou aqui buscando a Deus nesse período.
Não é um período longo, por favor, me deixem aqui, não incomodem. Isso pode ser o seu quarto, pode ser um lugar afastado da casa, pode ser dentro do seu carro, dentro do carro dos seus pais, um lugar onde você tenha privacidade. Eu aconselho que você utilize fones de ouvido para que você tenha apenas recebimento dos sons do culto e não de nada que seja externo. Muitas vezes nós estamos dentro do quarto e do lado de fora tem gente falando, tem cachorro latindo, coisas que atrapalham o nosso entendimento daquilo que está sendo pregado e ministrado. Então eu aconselho você colocar o fone de ouvido, ir para um lugar privado, privativo, onde você não tenha nenhum incômodo. E eu aconselho que você se prepare. Se prepare para começar a sentir a presença de Deus no momento do culto. Não espere que Deus te dê um tapão nas costas quando Ele chegar no local onde você está. Não espere que Deus te chacoalhe pelos ombros. Mas como eu já disse anteriormente, espere que o Espírito Santo se sente ao seu lado. Te olhe com carinho, você vai sentir o olhar dele. E nesse momento, se entregue à simplicidade, à humildade dele. O Espírito Santo é um ser educado. Ele jamais vai chegar de uma forma abrupta. Geralmente, ele chega de uma forma sutil, educada, e ele espera ser cada vez mais convidado, ele espera a sua reação, ele espera ser bem-vindo aonde ele chega, para que ele possa se manifestar cada dia mais. Esse vídeo foi curto, mas é de grande importância, porque você precisa ser fiel no pouco, para que Deus venha acrescentar muito na sua vida espiritual. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu estou diante da Tua presença. Pai, a maneira que cada um, Senhor, for assistir este vídeo, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor já sente ao lado deles. Que o Senhor já passe os seus braços em volta dos ombros, abrace, chegue para perto, puxe para perto, atrai para a Tua presença. Da forma mais sutil, como o Senhor sempre agiu, mas tão poderosa, tão transformadora. Pai, nós clamamos e imploramos pela Tua presença em nosso meio nessa campanha. Continua nos guiando em tudo, em cada ministração, e nos prepara para o melhor que há de vir. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a caminhar para perto de Ti. Nos ensina a receber o que o Senhor nos dá. Nos ensina a identificar a Tua presença, nos ensina a nos derramar nela, na Tua presença. Pai, às vezes o nosso coração é duro, às vezes nós não temos costume de nos entregar. Às vezes existem pessoas aqui que são até traumatizadas. Não confiam em ninguém e também não confiam em Ti porque estão traumatizadas e feridas pela vida, as circunstâncias. Pai, em nome de Jesus eu te peço, trabalhe em cada coração. Eu creio que o Senhor já tem feito isso nos dias que se passaram, mas continua trabalhando, Senhor. Continua nos moldando, nos lapidando, para que nós venhamos a ficar da maneira como o Senhor quer. Que nós fiquemos da maneira como o Senhor quer para recebermos tudo aquilo que nós viemos buscar e tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós te amamos. Nós declaramos o nosso amor, Espírito Santo. Nós te amamos e te pedimos que fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e fique firme em nome de Jesus. Até amanhã.